Boa noite a todos. Hoje nós vamos conversar sobre 4 capítulos do livro O Céu e o Inferno. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem colocar no chat enquanto nós estamos falando, aí o Donizete, por gentileza, leria para nós. Então, no final, nos últimos 15 minutos, nós abriremos para o debate. Então, vamos começar. O inferno. Em todos os tempos, o homem acreditou por intuição que a vida futura deveria ser feliz ou infeliz, em razão do bem ou mal que se faz nesse mundo. Então, mesmo os espíritos ainda bastante primitivos, eles tinham uma noção de que a forma com que eles viviam nessa terra repercutiria do lado depois da morte. Eles não tinham ideia de como se dava, mas eles tinham uma noção de ser feliz ou infeliz de acordo com o tipo de vivência que eles estavam tendo. Não podendo conceber senão o que via, o quadro que se fez da vida futura não é senão reflexo dos males da humanidade, mas em mais larga proporção. Então, vamos continuando. Assim, reuniu todas as torturas, todos os suplícios, todas as aflições que encontra sobre a terra. É assim que nos climas quentes imaginou um inferno de fogo, e nas regiões boreais o inferno de gelo. Então, ninguém pensou num sofrimento moral, um sofrimento de culpa, um sofrimento de ódio, de desejo de vingança, e sim baseou-se inteiramente, de acordo com o que se conhecia no passado, de um inferno de penas totalmente materiais. Então, por exemplo, por que foi todos os infernos de todos os povos antigos citavam o fogo? Porque o fogo era considerado a maior dor que uma pessoa podia passar era ser queimado. Então, por isso que constou-se o fogo. Onde está situado o inferno? Então, as religiões colocaram o inferno, todas as religiões do passado, mas eles não sabiam certeza onde que era. Então, alguns doutores que foram estudar isso dentro da igreja colocaram que estavam nas próprias entranhas aqui da Terra, né? Os lugares bem baixos aqui da Terra, ou então no centro da Terra. Outros, não sei em qual planeta. Então, eles não tinham uma noção clara de onde estaria esse inferno. A única coisa que se afirma é que o inferno, em qualquer lugar que esteja situado, é um mundo de elementos materiais, mas sem sol, sem lua, sem estrelas, mais inóspito que as partes mais inabitáveis deste mundo. Então, nas descrições que se fazia do inferno, não se sabia onde era, mas é um mundo muito ruim, muito feio, e que não tinha sol, não tinha lua, nem estrelas. Aí, Kardec coloca, de uma forma bastante didática, uma comparação entre o inferno pagão, que vem lá de Homero, na Grécia, Virgílio, em Roma, que Homero, na descrição que ele faz da Odisseia de Homero, né, que vão mostrar como era o entendimento do inferno do lado pagão. E tem um livro de Fénelon, que Kardec utiliza mais no livro Céu e Inferno, porque os outros eram através de poesia, era mais difícil. Fénelon fez uma continuação da Odisseia de Homero
com um personagem chamado Telêmaco. Então, Telêmaco, ele entrava nos infernos e ia descrevendo como que eram os infernos. Então, o inferno cristão, os teólogos que criaram como seria o inferno cristão, basearam-se no inferno pagão. Comparando-os, neles se encontram, salvos detalhes, numerosas analogias, muitas coisas parecidas. Em um e outro, o fogo material é a base dos tormentos, porque é o símbolo dos mais cruéis sofrimentos. Mas, vamos dizer, no inferno cristão ainda tem uma coisa mais complicada ainda. Por quê? Porque lá o fogo realmente é uma coisa que provoca maior dor, maior sofrimento. Mas uma pessoa que ia numa fogueira, por exemplo, na Inquisição, quanta gente não foi para a fogueira, né? Mas durava ali 2 minutos e consumia a pessoa, até um pouco mais, não sei, mas consumia. Então, eles tiveram que inventar uma teoria do seguinte, que era um fogo que queimava e não consumia a pessoa. A pessoa continuava sofrendo pela eternidade aquele fogo queimando. Do mesmo modo que os pagãos, os cristãos têm o seu rei do inferno, que é Satã. Então, tem uma diferença, que o inferno pagão, baseado naquela parte dos deuses da Grécia, ele tinha Plutão, que se limitava a governar um império sombrio, que lhe foi dado em partilha, mas ele não era mau. Já, vamos continuar, retinha com ele, ou seja, Plutão, aqueles que tinham feito mal, porque era a sua missão, mas não induzia homens ao mal para lhe dar o prazer de fazê-los sofrer. Então, tem uma diferença muito grande entre o inferno pagão e o cristão, porque ele mostrava quem tomava conta do inferno pagão era uma pessoa que estava cumprindo um dever ali, mas ele não era mau, ele não induzia ninguém para ir para esse inferno, diferente do inferno cristão, que existe Satã e todos os seus emissários que têm como missão levar o homem à queda e que ele fosse em seguida para o inferno. Então, vamos continuar. Ao passo que Satã recruta por toda parte vítimas que se compraz a atormentar por suas legiões de demônios armados de forcados para sacudi-los no fogo. Então, o inferno cristão é muito mais temerário, porque o inferno pagão, nós vimos ali quem era o responsável pelo inferno pagão, somente comandava aquele espaço ali, para que aqueles espíritos pudessem, de alguma forma, melhorar-se. Tem essa também, né? E no inferno cristão não tinha esse jeito. Tem-se mesmo discutido sobre a natureza desse fogo que queima sem cessar os condenados, sem jamais consumi-los. Já falamos isso. Os cristãos sempre têm, sobre muitos pontos, exagerado o inferno dos pagãos. Então, eles usaram o inferno lá da Odisseia de Homero e da obra de Fênelon para deixá-lo muito mais grave. No Tártaro, que é o inferno pagão, com efeito, vêm-se os culpados torturados pelo remorso, sempre em razão dos seus crimes, e de suas vítimas, oprimidos por aqueles que oprimiram em suas vidas. Então, Kardec, nesse capítulo, ele faz uma descrição bastante detalhada desse livro de Fênelon, que vai trazer esse personagem Telêmaco entrando pelo inferno. E olha, é muito parecido, por exemplo,
com as obras de André Luiz, principalmente a obra Libertação. A obra Libertação. Por quê? Vamos continuar aqui, o próprio texto já mostra. Então, no inferno pagão, são vistos pessoas fugirem à luz que os penetra e procurar em vão escapar aos olhares que o perseguem. Nós vamos ver na obra de André Luiz que muitos que estão no nosso lar, muitos que estão no umbral, estão fugindo da luz. Por quê? Eles tinham uma imagem aqui na Terra, que eles cultuavam, mas por dentro, eles tinham muitos defeitos que ninguém sabia, mas eles tinham. Quando chega no plano espiritual, as pessoas conseguem detectar até o nosso pensamento lá. Então, não tem como nós sermos hipócritas, porque ficamos, entre aspas, transparentes para todas as pessoas. E muitas dessas pessoas fogem para o umbral para que outras não vejam as suas imperfeições. Então, o que parece, pela descrição que tem do inferno pagão no livro Céu e Inferno, que quem escreveu essas obras bem lá atrás, ele devia ser médium, e durante o período de vigília, como médium, ou então no sono, ele foi levado no plano espiritual, porque as descrições que ele faz não é tão diferente das que André Luiz faz, principalmente no livro Libertação. O orgulho é aí rebaixado e humilhado. Todos são punidos por suas faltas. Para algum, basta entregá-los a si mesmos, porque se julga inútil acrescentar-lhe outros castigos. Olha como que é. Não tem ninguém levando a pessoa a um sofrimento. Eles falam assim, deixa ele com a sua própria consciência, porque a própria consciência vai fazer com que ele se torne, primeiro se arrependendo, depois procure se tornar melhor. Então, o inferno pagão, ele tinha bastante consonância com o que nós vemos na obra espírita, principalmente de André Luiz. Já o inferno cristão não tem nada para se comparar. Vence almas com seus corpos fluídicos e não homens retomarem seus corpos carnais para sofrerem materialmente, nem o fogo penetrando sua pele sem o consumir. Então, mais uma razão. No inferno pagão, as pessoas estão com o corpo espiritual, o perispírito, e tem todas as dificuldades no corpo espiritual. Já no inferno cristão, no julgamento, estão lá todos dormindo. Né? No julgamento, os que foram considerados bons vão para o céu, o próprio corpo reavém, aquele corpo que já foi para a natureza, de alguma forma lá que eles não vão saber explicar, volta a existir, eles vão para o céu. Aqueles que não vão para o céu vão com aquele corpo todo, já bastante complicado, esse próprio corpo, para o inferno. Encontram-se ali juízes inflexíveis, mais justos, que proporcionam a pena à falta, enquanto no Império de Satã todos são confundidos na mesma tortura. Então, no inferno pagão, havia uma penalidade de acordo com o que o espírito tinha feito. Então, Telêmaco, que é o personagem, ele se fixa mais nos reis. Então, ele vai procurar um rei lá que ele dá o nome e começa a entrevistar o rei que está nesse inferno, no plano espiritual. Como é que você está? Estou muito mal, porque eu cheguei aqui e toda a glória que eu tinha já não tenho mais. Ninguém me favorece em nada aqui. E o pior para mim,
diversos escravos, quando eu morri, foram mortos em glória de Deus. Foram enterrados junto comigo. E esses escravos agora me atormentam, me aprisionam. Então, há uma lógica do que a pessoa fez pelo que ele está sofrendo. Vamos voltar agora aqui. Então, nesse livro Libertação, nós percebemos que também, de acordo com o que está aqui, nós vamos falar melhor disso, como fomos tratar de anjos e demônios. Mas, quando nós vamos ler o livro Libertação, um grupo André Luiz vai com Google e mais uma pessoa para trabalhar sobre uma pessoa que está lá, assim, eles vão no plano espiritual, já passa pelo umbral, vão descendo, nas trevas mesmo. E eles vão andando, para chegarem lá, eles tiram toda a luz, e chegaram como anônimos, assim. E numa cidade, lá no plano espiritual menor, que eram comandadas por juízes que faziam julgamentos. Olha, a gente sabe que no plano espiritual não tem julgamentos, né? Quem vai nos julgar é a nossa própria consciência, mas lá existia. E esses juízes estavam há milhares de anos ali. E tinha um sacerdote que coordenava também esse trabalho, chamado Gregório. Essa pessoa, Gregório, ele tinha sido um alto mandatário da igreja, mais ou menos há 1.400 anos, por volta de 560, 600 dessa era. E olha, ele estava lá até hoje. Então, por que esses espíritos muito inteligentes, eles ficam numa situação dessa para provocar o mal? De onde sai de onde eles caíram para que eles entrassem numa situação, mesmo estando no plano espiritual, não conseguem compreender a vida real, não conseguem compreender a necessidade de mudança. É puro orgulho. Então, o Gregório, ele era uma pessoa que tinha um alto cargo na igreja. Ao chegar no plano espiritual, logicamente, nós chegamos no plano espiritual de acordo com o bem ou o mal que fizemos aqui na Terra. Nada importa o que fomos aqui. Os cargos que tivemos, as propriedades que tivemos, se eram milionários ou não, o poder que tivemos, nada disso importa. Só que ao chegar lá, ele se revoltou contra Jesus e passou a trabalhar contra Jesus. Então, esses espíritos, eles ficam tão... O orgulho se torna tão grande que eles têm esse objetivo de criar um mundo para eles aqui na Terra. Então, eles não acreditam que possam ter vida em outros mundos, eles acham que é só aqui na Terra. Então, muitas vezes, eles vão ficar tentando atrapalhar os objetivos de Jesus, levando o mal, levando o orgulho, o egoísmo, incitando as dissidências, né? Mas isso nunca é eterno, como nós vamos ver daqui a pouco. E Gregório tinha uma mãe, que é um espírito. Eu fui procurar, tem uns livros que falam quem foi Gregório, né? E eu fui procurar na internet e vi, porque a mãe dele era um espírito tão evoluído que, para ela se manifestar ali junto a Gubbio e André Luiz, Gubbio fornecia fluidos para se materializar, porque ela era tão evoluída que ela não aparecia ali diretamente.
Então, essa mãe dele ficou 1.500 anos trabalhando, até que um dia ela percebeu que ele começou a ficar com tédio daquela situação que ele estava. Ele não tinha melhorado ainda, não tinha entrado em arrependimento ainda, mas começou a dar tédio aquela. E aí ela pediu para as pessoas ir lá e trabalhar, e conseguiram tirá-lo daquela situação. E ela, um espírito muitíssimo evoluído, ia encarnar-se novamente aqui nessa terra para aceitá-lo como filho. Ela ia ser mãe desse filho que estava lá nessa cidade, nas trevas, há tanto tempo, e ele ia nascer numa família muito rica. E todos aqueles que eram os subordinados dele ali naquele local iam vir como empregados dele, como funcionários dele nas empresas que ele teria. Mas, de uma parte da vida para frente, ele ia perder tudo. E quando a coisa ia ficar bastante ruim, ela já teria desencarnado. Era uma prova difícil para ele, mas necessária para que ele conseguisse começar a redimir-se de todo esse período. Mas aí já dá para ver que o inferno é uma criação nossa mesmo. Que, por Deus, logicamente não existiria inferno, porque se todos fôssemos bons, não teria necessidade desse inferno. Mas, quando eles estão julgando as pessoas lá, André Luiz pergunta o seu mentor lá, mas por que Deus permite que eles façam julgamentos? Olha, Deus sempre usa o mal para um bem. Então, ao levar a dor para aqueles que foram muito maus aqui na Terra, eles antecipam o arrependimento da pessoa. Eles não percebem, mas eles estão fazendo um bem para aquele espírito. E a pessoa, se vê numa situação pior, ela procura arrepender-se. Então, logicamente, isso não vai ser dado, não vai favorecê-los, não, porque Deus não precisava deles para isso. Mas Deus sempre usa o mal que alguém quer fazer para o bem. Então, muitos desses espíritos que tem no mundo todo estão lá há milhares de anos. Nesse livro fala que tem espíritos há 10 mil anos numa situação dessa. Mas vai depender deles, né? A eternidade está passando e eles nesse sofrimento, porque tentando levar o mal, eles são os primeiros que sofrem o mal, porque não tem um amigo, não tem amor, não tem nada. E eu queria falar com vocês, tem uma lição de justiça divina que vem falar sobre essa questão do inferno. Então, Emmanuel fala o seguinte, olha, em todas os povos tinham conceituação de inferno, nos hindus, nos chineses, nos gregos, em todos. Mas o que é importante a gente perceber é que ele vem falar assim, ó, não ignoras que os sistemas de castigo mentalizados para depois da morte obedecem a idiosincrasias de cada povo. Cada povo imaginava, como nós vimos lá no início, um inferno de acordo com o que ele achava muito ruim acontecer. Obedece a idiosincrasia de cada povo, apresentando, por isso, variedades multiformes, diferentes tipos de inferno. E sabemos igualmente, na doutrina espírita, que existem outros infernos exteriores a cercar-nos na Terra, entre os próprios espíritos encarnados. Olha o que ele fala, entre nós aqui encarnados também existe inferno. Não longe de nós, vemos o inferno da ignorância, em que se debatem as inteligências sequiosas de luz. O inferno das necessidades primárias, absolutamente desatendidas. O inferno dos entorpecentes, o inferno do lenocídio, o inferno do desespero
e o inferno das crianças desamparadas. Todos eles gerando suplícios da sombra e da loucura, do pauperismo e da enfermidade, do abandono e da delinquência. Em razão disso, embora respeitando as crenças alheias, observemos as próprias ações a fim de verificar o que estamos fazendo para extinguir os infernos que nos rodeiam. E, sobretudo, aprendendo e servindo, vigiemos o coração para que a prática do bem nos garanta a consciência tranquila, de vez que todos somos responsáveis pela nossa própria condição espiritual. Disse-nos o Cristo: o reino de Deus está dentro de vós, ao que, de acordo com ele mesmo, ousamos acrescentar, e o inferno também. Então, o que ele está falando? Muitas vezes, muitos espíritas, muitas vezes nós, espíritos que somos, temos medo do umbral, por exemplo. Mas aqui na Terra tem umbral demais para a gente trabalhar já aqui. Como ele falou, o umbral dos desamparados, o umbral daqueles que erraram na vida, o umbral daqueles dependentes químicos. Tem muitos infernos aqui nessa vida para a gente trabalhar. E se nós já estamos trabalhando aqui para que esses infernos diminuam, as consequências dele diminuam bastante, nós não precisamos temer mais nem umbral, nem trevas, nem nada. Porque se nós chegarmos de consciência mais ou menos tranquila no mundo espiritual, ainda que, pudéssemos chegar no umbral, a gente vai falar: não, eu vou continuar trabalhando, eu já estou acostumado a trabalhar no umbral. Eu vou procurar fazer o bem para as outras pessoas. Então, não é que nós vamos chegar no umbral para sermos, de alguma forma, punidos pela nossa própria consciência. Nós vamos ter condição de trabalhar e fazer o bem. Então, é muito importante o trabalho aqui já nessa vida. Então, vamos conversar um pouquinho agora sobre o purgatório. O Evangelho não faz nenhuma menção ao purgatório. Ele foi admitido pela Igreja em 593. Por que eles criaram o purgatório? Porque o inferno, do jeito que é criado, uma pena eterna, que nós vamos ver daqui a pouco, é uma coisa tão fora da infinita bondade de Deus que não pode ser. Então, criaram o purgatório como se fosse um meio termo. Então, o princípio do purgatório é a detenção temporária ao lado da condenação à perpetuidade. Fez dele um diminuto inferno. Aí as almas também ardem, mas num fogo menos ameno, como se tivesse alguma coisa melhor disso, né? Sendo o progresso inconciliado com os dogmas das penas eternas, as almas não saem do purgatório em consequência de seu adiantamento, mas pela virtude das preces que dizem ou que fazem dizer em sua intenção. Então, ao criar o purgatório, eles ficaram com um problema danado também. Foi uma coisa que amenizou. Mas, se o purgatório dependesse do progresso dos espíritos que estavam lá no purgatório, o que ia acontecer? Haveria o progresso. E o progresso é inconciliável com o dogma das penas eternas. Então, inventaram o seguinte, que ele saiu do purgatório para o céu baseado nas preces que fossem feitas por eles, ou então em sua intenção. O que é sua intenção? Mandando rezar missas. E isso gerou um problema danado, como o Kardec falou. Se o primeiro pensamento foi bom, o abuso através das preces pagas tornou-se uma mina mais produtiva que o inferno. Então a igreja começou vendendo indulgência, né, pedacinhos no céu, para que quando a pessoa chegasse lá, não fosse para o inferno. E olha o que aconteceu. Foi tão grande esse desequilíbrio que foi a base que Lutero teve contra as indulgências para fazer a reforma. Ele não se conformava de modo nenhum com essa questão de vender indulgência, que ele fez porque fez até gerar a reforma.
Mas onde é o purgatório para nós espíritos? O purgatório é nessa vida. Então, aqui nessa vida, é que nós vamos, muitas vezes, passar pelas provas e pelas expiações de atos que nós fizemos mal feitos em outra vida, não é? Então, não há nada de eterno, há sim a possibilidade que eu repare os meus maus atos, ou fazendo o bem, que é o melhor caminho, ou, no caso de eu não fizer o bem, pelo sofrimento. Então, a encarnação, a vida aqui na Terra é o purgatório. O lugar do purgatório nunca foi determinado, nem a natureza das penas. Estava reservada a nova revelação preenchida essa lacuna, ou seja, o Espiritismo, explicando-nos a causa das misérias da vida terrestre, das quais a pluralidade das existências podia mostrar a justiça. Então, a justiça, a infinita justiça de Deus é infinita, mas Deus sempre alia a sua infinita justiça à infinita misericórdia. Então, como que Deus nos vê? Muitas vezes como crianças que somos ainda, e pela ignorância fazemos o mal. Então, ele nos dá novas oportunidades de voltar nessa vida, de alguma forma, muitas vezes, contrária àquele meu problema. Por exemplo, se eu abusei muito da riqueza, a chance de eu nascer numa extrema pobreza é grande. Não para me punir, não, mas é o melhor jeito para que eu aprenda a necessidade de não se querer só para mim. Se eu escravizo pessoas, como houve a escravidão no Brasil, por exemplo, a chance grande, na próxima vida, eu vir escravo. Castigo? Também não, porque é o melhor jeito de eu aprender o valor da liberdade eu a perdendo. Então, o purgatório é aqui na Terra mesmo. Aí nós vamos falar um pouquinho da doutrina das penas eternas, ou seja, do inferno pelo resto da eternidade. A crença na eternidade das penas perde, daí Kardec falando em 1800 e perto de 1860. A crença na eternidade das penas perde cada dia tanto terreno que, mesmo sem ser profeta, cada um pode prever-lhe o fim próximo. A doutrina das penas eternas, como a do inferno material, tivera sua razão de ser, quando este temor podia ser um freio para homens pouco avançados, intelectual e moralmente. Então, nós vamos percebendo que as coisas têm uma razão de ser. Então, essa noção de inferno que foi passada lá, bem lá atrás, lá quando foi colocado, tinha uma razão de ser, que nós, que naquela época estávamos naquele mesmo nível de evolução, nós necessitávamos de uma doutrina que nos impusesse o medo, porque só pelo medo nós conseguimos segurar um pouco o nosso desequilíbrio. Então, esta noção de inferno tão injusta, que, dentro do que nós já concebemos hoje, foi necessária naquele período. Então, quanto mais os homens estão próximos do estado primitivo, tanto mais são materiais. Nessa época, acredito que Deus não é poderoso, senão pela força material. Não compreende a força moral. Então, não podia se falar num Deus bondoso, misericordioso, infinito de compaixão, porque as pessoas só acreditavam num Deus poderoso, tipo o Deus dos exércitos dos judeus, que chegavam e ajudavam e mandavam destruir outros povos. Mas um Deus bondoso, um Deus Pai, como Jesus veio trazer, naquela época, eles não iam acreditar que pudesse ser Deus. Um Deus de mansietude e de misericórdia não seria um Deus, mas um fraco, que não poderia se fazer obedecer. A vingança implacável, os castigos terríveis, eternos, não tinham nada em contrário com a ideia que faziam de Deus. Para tais homens, seriam preciso crenças religiosas
assimiladas à sua natureza ainda rude. Então, naquele tempo, era necessário, porque só assim eles iriam temer alguma consequência dos atos que faziam. Então, Kardec até fala, ó, não censuremos, pois, a Moisés, pela sua legislação dacroniana. Então, de Moisés nós temos a parte divina, que são os 10 mandamentos. Mas a parte civil é extremamente dura, nós já falamos aqui na Gênesis. Mas ele fala assim, não censuremos Moisés, pela sua legislação dacroniana, que teve dificuldade para conter o seu povo indócil, nem de ter feito de Deus um Deus vingativo. Era necessário naquela época. Então, se não fosse o Deus dos exércitos, queriam fazer eles ganhar as batalhas, não seria Deus. Eles iam buscar um daqueles muitos deuses que existiam em outros povos, nos romanos, por exemplo, que iam favorecê-los e eles ganharem as guerras, por exemplo. Então, por isso que Moisés teve que fazer isso. Quando Jesus veio, pôde anunciar um Deus clemente, falar de seu reino que não é deste mundo e dizer aos homens, amai-vos uns aos outros e fazei bem àquele que vos odeiam. Ao passo que os antigos diziam, olho por olho, dente por dente. Entretanto, o Cristo não pôde revelar aos seus contemporâneos todos os mistérios do futuro. Ele mesmo disse, teria muitas coisas a vos dizer, por isso lhes falo por parábolas. Sobretudo, o que diz respeito à moral, aos deveres do homem, foi muito explícito. Limitou-se a semear, sob a forma alegórica, os germes daquilo que deveria ser desenvolvido mais tarde. Então, a doutrina das penas e das recompensas futuras pertence a essa última ordem de ideias, porque Jesus, em muitas falas, ele continuou falando do inferno, do fogo do inferno, mas porque ele não podia quebrar essa coisa que o povo não estava em condição de aceitar isso ainda. Hoje nós sabemos que muitos desses espíritos que estão nesses lugares querendo fazer o mal, para eles é quase que um inferno. Nós já vimos, quando estamos falando das trevas, desses espíritos que ficam muitas vezes milhares de anos ali. Mas todos esses, um dia, se cansam daquela situação e são ajudados pelos emissários de Jesus a sair daquele desequilíbrio que eles viviam. Então, foi por isso que Jesus não abriu mais sobre isso daí. A respeito das penas, sobretudo, eu não poderia romper de repente com as ideias recebidas. Prometia o reino do céu aos bons. Esse reino, pois, estaria interditado aos maus. Para onde eles iriam? Então, esses tempos agora, não sei se é verdade isso. Falaram que o atual Papa chegou a falar que não tinha mais inferno. Aí perguntaram para ele, mas os maus, para onde vão? Pronto, eles não caram ele. Ele falou, não, esses vão desaparecer. Por quê? É o mesmo dilema que está ali com Jesus teve. Se Jesus falou, os bons vão para o céu, para onde vão os maus? Vão desaparecer? No pensamento de Jesus, o pensamento do fogo no inferno não podia ser, pois, senão uma figura que deveria servir de freio, pois sabia que o tempo e o progresso se encarregariam de fazer compreender o seu sentido alegórico. O Espírito de verdade viria esclarecer os homens sobre todas as coisas. Então, ele já prometeu que ia mandar o Espírito de verdade, o Consolador prometido, para reaver muitas coisas que as pessoas iam esquecer e para ensinar coisas que aquele povo não estava, nós naquela época, né, não estávamos preparados para receber ainda. A crença na eternidade das penas materiais permaneceu como temor salutar até que os homens estivessem no estado de compreender a força moral, a força do amor. Se durante um certo período da humanidade o dogma da eternidade das penas pode ser inofensivo, salutar mesmo, nós vimos para segurar um pouco o desequilíbrio, chega um momento que se torna perigoso. Por que se torna perigoso? Então, vamos ver.
imposto como uma verdade absoluta, o dogma das eternidades das penas faz mais materialista e ateus do que todos os filósofos. Porque a hora que você fala com uma pessoa que tem um pouquinho mais de instrução, que alguém que errou nessa vida vai ser condenado pela vida eterna, o que faz com que... eu não acredito em Deus, não acredito em nada de religião. Porque se nesse mundo nós somos muito imperfeitos, aqui no Brasil parece que agora passou de 30 para 40, mas o máximo que uma pessoa pode ficar presa é 40 anos, por pior que ela tenha feito, o crime, por pior que tenha sido o crime. Deus, que é infinitamente bondoso, infinitamente misericordioso, ia condenar alguém pela eternidade? Logicamente que não. Então, é a continuação dessa doutrina das penas eternas leva muitas pessoas ao materialismo, a não acreditar em Deus, não acreditar na vida futura, não acreditar na alma. Então, hoje, ela, como o Kardec falou, ela leva mais pessoas a ser materialistas e ateus do que aqueles filósofos que pregavam isso. Então, acabei agora faltando 15 minutos. Eu vou abrir para vocês agora. Se tem alguma coisa que não ficou bem explicada, ou então ficou em dúvida, ou vocês querem fazer alguma contribuição, fiquem à vontade. Quiser colocar a mãozinha quando for falar, ou quiser abrir o microfone, depende de cada um. Enquanto o pessoal pensa, Edson... Pois não, presidente. Muitos espíritos fazem críticas às instituições do céu, do inferno, purgatório. Mas nós temos que pensar o seguinte: nós estamos no processo evolutivo para tentar entender a vida. Então, essa ideia das igrejas sobre inferno e céu, era uma ideia que nós mesmos, em outras vidas, possuímos. Então, agora, graças à doutrina espírita, nós temos uma outra compreensão. Então, nós precisamos tomar cuidado para não tecer essas críticas, muitas vezes dizendo que é um absurdo, é desproposital, né? Mas era o pensamento que a gente tinha para mentalizar aquilo que existia depois da vida. Porque o depois da vida é invisível, não é concreto para nós. Então, as religiões, as filosofias, as pessoas em geral, só podiam fazer alguma ideia. Então, graças à doutrina, hoje, nós já podemos ter uma realidade melhor. Nós não sabemos direito ainda como é, mas uma ideia melhor do que seja o céu e o inferno, especialmente que o inferno não é eterno, né? É um processo pelo qual nós vamos nos libertar logo. E é importante, eu acabei não destacando isso, você falando, eu fui lembrar, que duas coisas que levam a pessoa... Como que pode uma pessoa ficar 1000 anos, 1500 anos numa... Primeiro é a revolta, né? Mas o que leva à revolta é o orgulho, né? O orgulho é um mal a ser combatido dentro do nosso coração. Porque se nós chegarmos no plano espiritual e percebemos, puxa vida, eu errei bastante nessa vida, coisa que eu já podia ter feito certo. Mas se eu me arrependo e não me revolto, e não me deixo levar pelo orgulho, tudo bem, eu vou ter novas oportunidades, eu vou voltar a nascer, eu vou ter tempo de reparar até um pouco já no plano espiritual, fazendo bem aqui na Terra. Mas, se nós chegarmos lá e se revoltarmos, porque tal outra pessoa que a gente acreditava inferior a nós está numa situação melhor, aí já começa a complicar. Então, o orgulho é uma grande coisa a ser combatida dentro de nós, para que nós
não passemos pelos erros. Eu fui ver, fiz uma pesquisa, quem podia ter sido esse Gregório, que tem alguns espíritos que falam quem foi ele. Então, se foi ele mesmo, pode ser até que foi, porque ele tinha uma mãe, esse Gregório que está nessa pesquisa, muito bondosa, muito bondosa. Batia até com essa mãe que está no livro. E ele, na biografia, fala que quando ele era ainda monge, ele coordenava um mosteiro e um outro monge roubou 3 moedas de ouro. E o que ele fez? Ele aplicou como pena a esse monge morrer de fome. Ele fechou o quarto dele, morreu de fome. Quando ele morreu, ele jogou o corpo no lixo. Mas depois ele mandou rezar 20 missas para salvar a alma dele. Então, nós temos que tomar cuidado também dessa questão da gente condenar as outras pessoas. Porque quando eu condeno o outro, eu já estou me condenando também. Então, é importante a gente sempre pensar nisso. Ó. Quanto mais leve eu for com outras pessoas, eu vou ser leve comigo nessa vida e quando chegar para o plano espiritual também. Porque se eu fui leve com o outro, eu vou ser leve comigo. Agora, se eu condenei, a chance de eu próprio me condenar fica maior. Acho que a Judite quer falar, Donizete. Então. Em primeiro lugar, obrigado, viu? Quando você disse que a vida espírita para nós, aqui na Terra, é o purgatório. Eu ia te perguntar isso mesmo, que eu tinha lido aqui. Obrigada. Mas o que eu queria perguntar também é a respeito, no início, quando fala do o quadro do inferno cristão, na página 38. O Kardec, ele faz um rodapé lá. Eu não sei se entendi. Quando ele fala dos demônios, certo? Sobre as religiões. E ele fala de Satã. E eu estava pensando comigo, no dia que eu estava lendo, se o Lúcifer, que é o Satã, ele estava, quer dizer, na mitologia, ele estava no céu, fazia as coisas boas. Por que é que ele passa a fazer o mal e ficar contra Deus se ele já era um anjo? Sim. Entendeu? Porque muitas religiões, elas falam isso. E aí a gente fica assim, sem entender. Teria como você explicar? Eu vou explicar meio rapidinho. Quando for tratar dos demônios, a gente vai tratar melhor. A teoria é a seguinte. Quando Deus colocou Jesus como seu filho diretamente ligado a ele aqui na Terra, tinha essa teoria dos demônios, que um anjo, por ciúme, por vaidade e orgulho, se rebelou contra isso. E saiu, deixou de ser anjo de Deus e passou a trabalhar contra Deus. E quando ele saiu, 30% dos anjos que tinham seguiram-no, por não concordarem que um mortal, porque Jesus era mortal, né? Não era anjo, dentro da concepção da igreja. Hoje nós sabemos que Jesus, como espírito puro, se espírito puro é anjo, logicamente ele é anjo. Mas dentro da concepção da igreja, como ele nasceu, ele é filho do homem, né, descendente de Abraão, nasceu de uma mulher aqui nessa terra, então ele não podia ser o filho direto do pai aqui na terra. Então, é o que você falou. Essa concepção é totalmente furada, porque se eram anjos, Deus que fez eles anjos. Não é assim, nós sabemos dentro da doutrina espírita que nós vamos progredindo, até chegarmos pelo nosso próprio mérito a sermos anjos. Mas na conceituação deles, um anjo já era criado perfeito. Ora, se ele fosse criado perfeito por Deus, ele não erraria. Não teria como ele ficar enciumado, ele ficar com inveja de Jesus e passar a trabalhar contra. Mas, por trás disso,
as simples verdades. É o que o Donizete acabou de falar agora há pouco. Nós sempre temos que procurar um sentido nessa. E tem sentido? Tem. Qual o sentido? De pessoas que viveram aqui na Terra com um poder muito grande e, ao chegar no plano espiritual, ao virem que não tinha poder nenhum, que o poder é do amor e não o poder temporal aqui da Terra, ou religioso, ou o poder de presidente e rei, ou econômico, não é? Ou da beleza, mas sim o do amor, eles se rebelaram contra Jesus. Então, nesse ponto, você vê, não, em parte eles têm uma certa, vamos dizer assim, dá para a gente buscar de onde foi tirado. Está errado o que eles falaram, completamente errado. Mas essa noção de que esses espíritos que mais trabalham contra Jesus aqui na Terra são aqueles que se revoltaram porque achavam que, chegando no plano espiritual, eles tinham que continuar com as mesmas prerrogativas que tinham aqui na Terra. E como eles acham que só tem vida aqui na Terra, eles querem dominar a Terra para a Terra ser um mundo deles. Então eles falam, deixa os eleitos. O Gregório, no livro, ele fala, eu sei que tem o céu, mas deixa Deus e Jesus com os eleitos, nós vamos dominar a Terra. O pensamento deles é esse. Já que nós não fomos para o céu, porque não nos vemos mérito, que eles acham que foram injustiçados, pronto, nós ficamos com a Terra. Então, é um pensamento totalmente errado, mas talvez baseado nesses conhecimentos que eles tinham, foi criada essa teoria errada de Satã ou diabo. Não sei se eu expliquei, mas eu vou explicar melhor, viu, Judite, quando a gente entrar nesse tema dos demônios. Não, tranquilo, obrigada, tá? Tchau. Tchau. A Eleusa levantou a mão, está com a palavra. Eleusa, pode falar. Obrigada. Edson, o espírito, todos os espíritos que progridem a ponto de serem, entre aspas, anjos, espíritos puros, né? Tem como regredir? Não. Então, eu não entendi. Isso, por isso que aquela teoria está totalmente errada, né? Sim. Se fossem criados perfeitos, não podia regredir, e foi bom você perguntar isso para me esclarecer também isso daí. Tá. Não só os anjos, viu, Eleusa? Nenhum de nós regride. Você mesmo explicou outro dia que não há como regredir a evolução, né? Isso. Uhum. O que nós já ganhamos de inteligência e sentimento, nunca mais perdemos. Nós podemos, numa vida, aumentar nossas responsabilidades, né? Então, eu venho numa vida aqui, eu faço um monte de coisas erradas. Eu vou ter que reparar todas essas coisas. Eu aumentei minha responsabilidade. Mas o que eu já tinha de sentimento no coração, o que eu já tinha de inteligência também, eu não perco. Então, ninguém volta para trás. E quando o espírito chega no estado de espírito puro, ele não erra mais de jeito nenhum. Então, não tem como ele errar. Não sei se eu expliquei. Não, sim, explicou sim. Mas foi bom você perguntar, porque como eu falei só naquele anjo criado perfeito, foi bom você fazer essa pergunta para mostrar que mesmo o espírito puro, também ele nunca vai errar mais. Obrigada. Obrigado a você.